Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o maior investidor da bolsa, um investidor misterioso que aportou mais de 2 bilhões de reais nas ações da Petrobras. E detalhe, pessoal, que ele é o maior bilionário da bolsa e acaba deixando aí outros bilionários no chinelo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem qual é esse investidor misterioso, e vamos falar também sobre a Petrobras. Se mesmo após a alta recente expressiva, a cotação das ações saiu ali dos R$ 32 reais para essa faixa de R$ 37 reais. Será que ainda vale a pena comprar ações da Petrobras olhando para médio e longo prazo? É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a Petrobras. Antes da gente falar do bilionário misterioso, todos sabem que a Petrobras foi uma monstra em geração de valor ao acionista. Nos últimos 10 anos ela deu 2.666% de retorno. Quando a gente coloca isso aqui em taxa anual composta, é muito retorno, pessoal. Quer dizer que o investidor pode ter ficado milionário ao ter comprado ações da Petrobras nesses últimos 10 anos. Você pode ter aí tido 37% ao ano na média, que apenas 100 mil reais em Petrobras teriam se transformado em mais ou menos aí 2,7 milhões de reais. É muito dinheiro. E aí o mega investidor misterioso, pessoal, nada mais é do que o Juca Abdala. É um investidor pouco falado aí na bolsa, que ele tem mais de 30 bilhões de patrimônio. Na realidade, ele tem um patrimônio ainda maior. Na verdade, fica ali em 40 bilhões, porque não está colocando o Banco Clássico. Ele acaba sendo administrador, né, do Banco Clássico, que tem aí apenas um cotista, que acaba sendo ele, tanto pelo seu fundo FIA Dinâmica Energia e também por este Banco Clássico, onde ele tem uma participação bem expressiva na Engie Brasil. Se a gente olhar apenas a carteira de ações aqui, ó, do FIA Dinâmica Energia, que é esse fundo que ele tem, a gente vê que 70% do seu patrimônio está na parte de ações. Então perceba que os bilionários, eles concentram grande parte da sua carteira em ações. Eu acho correto, tá? A divisão da carteira dele. Claro, quem sou eu para julgar? Mas assim, pessoal, perceba que ele tem sim títulos públicos. Eu acredito que com um patrimônio deste tamanho é legal você ter ali uma parcela também em renda fixa. Até para você conseguir ter um caixa, para não ficar 100% dependente de ações. Mas, para geração de riqueza e aumento e crescimento da sua fortuna, ele utiliza principalmente ações no longuíssimo prazo. Observando aqui, pessoal, a gente observa aqui, né? Por ele ser o único cotista, ele é o responsável 100% por sua rentabilidade. Observa-se que no longo prazo, por a posição mais elevada dele ser a Petrobras, olha o crescimento expressivo no patrimônio. Desde 2010, onde ele tinha 2 a 1 bilhão de patrimônio, já é bilionário há bastante tempo, perceba que ele teve aí uma multiplicação de patrimônio bem expressiva. E claro que o fundo ele tem uma volatilidade bem expressiva por ter ações cíclicas como principal composição, 14% de volatilidade média, por ser também de estatais, né, pessoal? A volatilidade tende a ser bem alta, mas perceba que numa lupa de longuíssimo prazo, a gente observa que a rentabilidade do Juca Abdala foi na média aí de mais de 20% ao ano, com muita tranquilidade. Quando a gente coloca aqui, ó, em ver a carteira do fundo, observamos as maiores posições que o Juca Abdala tem na carteira dele. Você pode observar aqui na parte de ações, olha só, Petrobras, ação ordinária, representa 23% da carteira. Só que aqui não considera a preferencial. Quando você considera ações preferenciais da Petrobras, você tem mais de 30% da carteira nas ações aí da Petro. Então perceba que ele tem sim uma grande concentração. Outra empresa que ele tem uma grande posição é a CEMIG, CEMIG 3, Companhia Energética de Minas Gerais. A CEMIG no mesmo período também gerou mais de 1000% de valor ao acionista e agora uma posição que ele tem crescido abruptamente na carteira dele é a Axia Energia, que é a antiga Eletrobras. Perceba que tem aí uma porcentagem
de mais de 14% na carteira dele. E também temos a SEG, que é a Companhia de Distribuição de Gás do Rio de Janeiro, onde ele tem 7,25% da carteira dele. Então perceba que o bilionário, Juca Abdala, ele tem uma grande posição em setor de energia, petróleo e gás, que acaba por ser o setor de commodities aqui no país. E na minha opinião, pessoal, por mais que ele tenha uma carteira muito voltada, né, para o setor de commodities, por mais que ele tenha energia, o pessoal vai falar, ele também é defensivo. Olhe lá, não é tão defensivo não, porque a CEMIG ela é distribuição, então distribuição acaba por ser cíclico, relativo aí a clientes, aquela questão de inadimplência. Então assim, pessoal, o Juca Abdala está muito posicionado em setor de commodities. Perceba o tamanho desse patrimônio, então a carteira tem uma grande volatilidade. Claro que devido ao psicológico dele, ele aguenta, né, consequentemente grandes oscilações. Não é à toa que no longo prazo ele conseguiu uma rentabilidade muito grande. Mas eu acho que um dos principais diferenciais também do Juca Abdala não é somente essa questão, pessoal, dele ter uma carteira concentrada em commodities, mas também por ele nunca ter tirado o dinheiro do fundo. Diferentemente dos outros bilionários que ficaram realizando saques ao longo de sua trajetória, o Juca Abdala, ele mostra claramente aqui de que ele conseguiu manter aportes do bolso também fixos, por isso que o patrimônio dele cresceu a uma taxa muito mais expressiva. E se a gente colocar numa lupa de 25 anos, a gente sabe que o patrimônio do Juca Abdala, desde lá do ano, né, de 2007, fica numa faixa aí de 2 bi. Então se você pega 31 e divide por 2, o crescimento de 2007 para cá foi aproximado de 1.450%. Lá de 2007 até agora, se você pegar de 2010 até agora, né, você tem aí 15 anos no tempo, ou seja, 18 anos no tempo, considerando desde o ano de 2007. Se ele conseguiu 1.450 de crescimento no patrimônio, 1.450, numa lupa aí de mais ou menos, né, 18 anos no tempo. Sua rentabilidade foi de 16,45% ao ano. Eu acho que foi mais, ele deve ter conseguido uns 20% ao ano, dado a sua exposição cíclica em commodities. Mas, pessoal, percebe-se que 20% ao ano por muito tempo adianta. E claro que ele já tinha um patrimônio gigantesco, mas isso ajuda. Mas isso não tira o mérito dele ter aportado fixo, tá? Até porque vários outros bilionários que você pegar aqui, eles ficaram aí realizando saques. Não estou criticando a posição deles, cada um com sua vida, mas assim, pessoal, acredito que o Juca Abdala, comparando com todos os outros bilionários da bolsa, pra mim ele é o mais dedicado e o que tem mais nervos de aço, né? Pra aguentar ter uma carteira muito voltada em ações cíclicas de commodities, ele ficou anos e anos de lado apanhando em Petrobras. Eu acho que tem que aí ter uma postura de nervos de aço mesmo. Tratando-se aqui da Petrobras, o que explica esse grande aporte na empresa? Porque ele realizou muitos aportes na Petrobras, por mais que não mostre ali instantaneamente, a gente sabe que ele tem aumentado sua posição. O que explica, pessoal, acho que são 3 fatores. Mesmo após a alta recente, perceba que ele comprou Petro a R$40. Muitos estão achando que o Juca Abdala se posicionou em Petro, né, quando ela estava ali nos seus 32, 31 reais. Não, ele fez grandes aportes justamente quando a empresa estava nessa faixa de 40 a 38 reais. Então perceba que mesmo nessa cotação atual, a Petro ainda pode estar barata, não é uma pequena alta que deixou de a empresa ter margem de segurança. O primeiro fator são múltiplos, tá? Eu enxergo que ele está verificando de que a ação está barata. Esse é o primeiro fator, já vamos tratar dos outros. Quando a gente olha para EV sobre EBITDA, a gente observa que está muito abaixo da média histórica. Hoje Petro negocia com EV sobre EBITDA na faixa de 4 a 4,3 vezes. A média da Petro é justamente negociar na faixa de 7 a 8. Hoje ela tem uma geração de caixa, quando você pega os resultados do terceiro trimestre de 2025, ela consegue girar com muita tranquilidade aí, um EBITDA por trimestre na faixa de 12 bilhões de dólares, mesmo com o petróleo em queda, por mais que o petróleo tenha subido aí por questões geopolíticas relativas aos Estados Unidos e ao Irã. Então esse aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã tem levado a preocupações sobre interrupções do fornecimento de petróleo iraniano, fazendo com que a oferta seja diminuída e o preço do petróleo se valorize. Então a Petro também pode ser beneficiada neste quesito. Se você pega aqui, ó, 12 bilhões e multiplica pelo dólar atual, que está na faixa de 5,20 a 5,30, está oscilando nessa região, você tem 62 bilhões de reais por trimestre. Então se você coloca aqui vezes 4, você tem uma geração de caixa de 249 bilhões de reais ao longo do ano. Qual conclusão que você chega? Se a Petro hoje fosse cotada apenas pela sua geração de caixa mínima, eu nem estou considerando aqui, né, uma supervalorização nas ações com ambiente de commodities favorável, você teria, desconsiderando a sua dívida líquida, um valor de mercado justo de 1,4 trilhão de reais. Qual que é o valor de mercado hoje da Petrobras na sua média? Se você pegar aqui, ó, no próprio Investidor 10, você encontra, hoje Petro vale na bolsa 500 bilhões, então se você divide aqui por 505 bilhões, você tem uma alta expressiva de aproximadamente 181%. Perceba que para ela atingir o seu preço mais ou menos justo, ela deveria valer
mais ou menos ali uns 1 trilhão de valor de mercado, que daria um 100% de alta. Ah, Pablo, é real? Será que é real? A gente tem o Itaú negociando aí por 470 bilhões, lucrando 40 a 50 bilhões por ano. Uma Petro, que lucra aí mais ou menos seus 90 bilhões, ela tá valendo 500 bilhões. Será que a gente não tem uma assimetria? Quando você pega aqui, ó, 500 bilhões, você divide por 90 bi de lucro, você tem 5 vezes lucro. Então perceba que ela tá muito barata, tá? A ação pode ter subido 100%, mas ela continua muito descontada, pessoal. E quer ver quando a gente utiliza a fórmula do Graham? Se você pega aqui pelo EBITDA por ação projetivo, você percebe que a Petrobras tem um preço justo de R$ 84,00, que dividido por R$ 37,00 nos dá uma alta aproximada de 129% na cotação. Claro que tudo pode mudar, mas assim, pessoal, outro fator que eu acho que protege a Petrobras, que o Juca Abdala também deve pensar pelo mesmo quesito que eu, é justamente o seu custo médio por extração. Em comparação às outras concorrentes que temos no mundo, a Petro é a que tem o menor custo de extração, o menor lifting cost quando a gente pega. Hoje, para cada aí $60, ela tem $28 de extração por barril. Simboliza que para ela dar prejuízo, o preço do barril precisa cair para abaixo disso. E outro ponto que o Juca Abdala acho que mira com muita frequência. Claro, ela pode ter prejuízo se o preço do barril cair para baixo de 28. Mas aí tem uma questão, pessoal, de proteção, porque o mercado jamais vai deixar inviabilizar a produção global de petróleo. Então, se o preço começar a cair vertiginosamente, ele vai injetar liquidez para que os preços operem minimamente em um patamar razoável, porque senão isso inviabilizaria a produção global não somente na Petrobras e paralisaria a produção no mundo todo. Imagina as empresas paralisando a produção porque elas não têm margem em sua mercadoria, elas podem paralisar o estoque e o mundo todo ser prejudicado. Então, pessoal, o petróleo movimenta o planeta. Jamais o mercado deixaria ficar caindo para sempre, nem que ficasse em baixa, mas eu acredito que pelo menos ficaria acima desse preço médio praticado. Então, o Juca Abdala, ele olha por este ponto. Fora que é uma empresa muito sólida no quesito dividendos. O governo, que é o maior acionista majoritário da empresa, ele precisa receber dividendos da Petrobras para fomentar o seu déficit orçamentário, assim como funciona com a prática do Banco do Brasil. Então ele acaba aí vislumbrando um payout mínimo para os acionistas, caso o preço do barril seja acima de $40, temos um dividendo mínimo na faixa de 4 bilhões de dólares. Então se a gente multiplica aqui pelo dólar atual, né, e supõe que o resultado operacional será parecido, a gente tem 41 bilhões de reais em dividendos. Se você divide por esse valor de mercado, você tem um dividendo de pelo menos 8%. Então perceba que mesmo após a alta nas ações, você ainda pode receber de 8 a 9% com Petrobras. Perceba que ainda não é uma má ideia para uma empresa que tem um ciclo de crescimento. E falando em ciclo de crescimento, isso que o Juca Abdala está olhando, acredito eu, que é a margem equatorial. A margem equatorial é um novo ciclo de crescimento na Petrobras. Antes a gente tinha o pré-sal, né, como principal ponto, que fez a Petrobras triplicar a produção no longo prazo. Agora que o pré-sal está se esvaindo, a margem equatorial entra com um potencial de gatilho da Petrobras dobrar a sua produção média por barril. Também temos ali a questão, né, de aumentar o EBITDA, aumentar os dividendos. Imagina só uma Petro lá daqui uns 5 a 6 anos, porque demora um ciclo de mais ou menos nesse ponto para o total do projeto ser aproveitado na Petrobras, que a gente sabe que o pré-sal demorou 5 a 6 anos, então a margem equatorial pode demorar numa questão parecida, não é do dia para a noite, mas imagina daqui a 6 anos ela dobrando a sua produção, ela poderia ter um EBITDA de 500 bilhões, você poderia estar comprando uma empresa muito barata, pessoal, muito barata mesmo. Se mesmo sem a margem equatorial a empresa já está de graça, imagina só colocando aí a margem equatorial em questão. Então mesmo aí, pessoal, a Petro em R$37, eu acho que até R$40 ainda tem margem, tanto para quem quer receber bons dividendos e também um bom potencial de valorização nas ações. Claro que a R$32 estava uma pechincha, mas ninguém queria, todo mundo falava mal, falava que o petróleo ia afundar para sempre. É sempre esse movimento contra-intuitivo. Quando começa a subir, aí que todo mundo quer comprar. E por minha sorte, eu tenho Petrobras na carteira. Ela representa 7% da carteira total, o que dá 440 ações aqui de Petri 4. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Eu tô começando agora, precisava de uma ajuda, e pra mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, me desse facilidade. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, você tem aí também
indicadores totalmente atualizados a qualquer momento, sem você ter absolutamente trabalho nenhum, porque já tem algoritmos que fazem isso para você de forma automática. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível aqui para vocês na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode se tornar membro desse canal. A parte de membros tem um conteúdo imersivo de small e microcaps, que eu acabo não citando na parte pública, e ainda você tem o meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente disponível para vocês por apenas R$19,99 por mês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tem as ações da empresa e acredito sim que será uma grande vencedora quando a gente olhar lá na frente, olhando para uma lupa de 10 anos ou mais, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!